Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o programa Saber Direito Responde. Meu nome é Lúcio Flávio Paiva, sou advogado, mestre em Direito, professor de Processo Civil. Nesse nosso programa, nós vamos responder as perguntas que foram encaminhadas ao e-mail saberdireito@stf.jus.br, perguntas sobre o curso que ministramos sobre a fase postulatória do processo. Então vamos lá. A primeira pergunta, que foi enviada pela Daiane Cotrim, de São Paulo, ela questiona: professor, existe petição inicial oral? Bom, Daiane, obrigado pela sua participação. Veja bem, conforme nós pudemos destacar no curso, petição inicial é necessária e obrigatoriamente o instrumento formal da demanda. Nesse sentido, a petição inicial é um ato solene e, portanto, obrigatoriamente escrito. Veja, também como nós dissemos no nosso curso, o que pode ser oral é a demanda, o ato de demandar. Tal acontece, por exemplo, nos juizados especiais cíveis estaduais e federais. Ali sim, o ato de demandar poderá ser realizado oralmente, mas ainda nesses casos, a demanda será reduzida a termo. Então, de todo modo, ela haverá de se consubstanciar num instrumento escrito. De modo que petição inicial oral é uma verdadeira contradição em seus próprios termos e, nesse sentido, a petição inicial obrigatoriamente deve ser escrita. Vejamos a próxima. Mais uma pergunta. Agora uma pergunta da Joyce Limonge, de Brasília. Ela questiona: professor, e se o réu sumiu? É desconhecido o seu endereço. Como fazer? Ainda assim, é possível propor a ação? Muito bem, Joyce. Sem dúvida alguma, é possível. Não raro, o réu de uma demanda não tem endereço conhecido. Vale dizer, não raro, o réu não tem um endereço certo. Para esses casos, o Código de Processo Civil, ele prevê a possibilidade da citação se dar por edital. E o que é a citação por edital? Nada mais, nada menos do que uma citação ficta que se realiza normalmente via publicação do edital no Diário de Justiça, que é o órgão oficial da imprensa do Poder Judiciário, e normalmente mediante 2 publicações em jornais de grande circulação naquela comarca. Eu ressalto que é preciso que o profissional do direito, notadamente o autor, por intermédio, logicamente, do seu advogado, ele tenha muito cuidado com relação à citação por edital. Quero com isso dizer que seria interessante adotar cautelas antes de se requerer ao magistrado que autorize a citação por edital. E que cautelas especificamente seriam essas? Por exemplo, se o réu encontra-se em local desconhecido, é adequado requerer ao juízo que envie ofícios, por exemplo, à Secretaria da Receita Federal, ao TRE, a operadoras de telefonia celular, ao Banco Central, para que essas empresas e esses órgãos públicos, essas instituições, encaminhem ao juízo ofícios e, nesses ofícios, informem o endereço mais atualizado que tem daquele ou daqueles réus. Essa providência é importante porque vai demonstrar que o autor daquela demanda efetivamente esgotou os meios possíveis para se localizar o réu. E com isso, efetivada uma vez a citação por edital daquele réu que se encontra em local desconhecido, uma vez efetivada a citação, não haverá no futuro risco de uma alegação de que, eventualmente, aquela citação se deu de maneira nula porque o réu poderia ter sido localizado e o autor, por falta de diligência, não o fez. Portanto, respondendo aqui a pergunta da Joyce de maneira objetiva, se o réu se encontra em local incerto, a solução é a citação por edital. Com esse detalhe, tomemos cuidado e peçamos e esgotemos os modos de localização desse réu. Temos ainda uma pergunta que nos foi enviada pelo Davi Salles, de Ipatinga, Minas Gerais. E ele nos questiona o seguinte: professor,
é possível que o juiz rejeite o pedido do autor logo de início, sem nem citar o réu? Bom, Davi, sua pergunta é muito interessante e a resposta, sim, é possível. Aliás, em mais de uma hipótese, isso pode acontecer. Vamos denominar isso de indeferimento da petição inicial. Por indeferimento da petição inicial, nós podemos entender o ato do juiz que não recebe a petição inicial e o faz em momento anterior à própria citação do réu. Vale dizer que o juiz, por constatar, por exemplo, determinados vícios, ele indefere a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito e, portanto, nem sequer chega a determinar a citação do réu naquele processo. O clássico indeferimento da petição inicial se dá nos casos do artigo 295 do Código de Processo Civil. E uma das hipóteses mais comuns é quando o juiz, por exemplo, considera aquela petição inicial inepta. Por quê? Porque falta legitimidade às partes, ou eventualmente porque houve uma formulação de pedido juridicamente impossível. Então, lá no artigo 295 do Código de Processo Civil, nós vamos encontrar os casos de indeferimento liminar da petição inicial. É importante nós termos cuidado. Por quê? Normalmente, quando se fala em indeferimento da petição inicial, logo se pensa em extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso 1 do Código de Processo Civil. Não que esse raciocínio esteja errado. A questão é que ele não está sempre ou completamente certo. Como assim? Na maioria das vezes em que o juiz indefere a petição inicial com base no 295, de fato, ele extingue o processo sem resolução do mérito. Mas existe um caso em que a extinção se dá com resolução do mérito. E que hipótese é essa? A hipótese em que o juiz indefere a petição inicial declarando a prescrição ou a decadência. Nessa hipótese, o juiz, primeiro, também indefere a petição inicial. Segundo, também o faz com base no artigo 295 do Código de Processo Civil. Mas, nessa hipótese em que o juiz reconhece de plano, logo no início, a prescrição ou a decadência, o juiz haverá de promover a extinção do processo com resolução do mérito, e isso o fazendo com base no artigo 269 do Código de Processo Civil. Essa informação é muito importante, porque não nos esqueçamos, quando o juiz prolata uma sentença com base no 267, trata-se de sentença terminativa e que não tem o condão de atingir a eficácia da coisa julgada material, permitindo, portanto, a repropositura da exata mesma demanda em momento posterior. Agora, quando o juiz extingue o processo com base no artigo 269 do Código de Processo Civil, a extinção do processo se dá com resolução do mérito. E, portanto, essa sentença definitiva tem o condão de atingir a eficácia da coisa julgada material. Portanto, essas foram as perguntas iniciais do nosso programa e nós vamos fazer agora um breve intervalo para continuarmos respondendo as perguntas que foram enviadas pelos internautas. Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso programa Saber Direito Responde. Meu nome é Lúcio Flávio Paiva, sou advogado, mestre em Direito e professor de Direito Processual Civil. Nesse nosso programa, nós estamos respondendo as perguntas que foram enviadas ao e-mail saberdireito@stf.jus.br acerca do nosso curso sobre a fase postulatória do processo. Nós temos aqui a pergunta que foi enviada pelo Lindomar Ribeiro, de Goiânia, e o Lindomar questiona o seguinte: professor, qual a diferença entre antecipação de tutela e julgamento antecipado da lide? Muito bem, a pergunta do Lindomar é interessante porque a gente percebe, inclusive entre os profissionais do direito, uma razoável confusão entre esses dois institutos, a antecipação de tutela e o julgamento antecipado da lide. Todavia, nós não podemos confundir esses dois institutos, primeiramente porque eles se encontram previstos em artigos diferentes do Código de Processo.
A antecipação de tutela está lá no 273 e o julgamento antecipado da lide está no artigo 330 do Código. Além do mais, são institutos com objetivos totalmente distintos. Nas nossas aulas sobre petição inicial, eu tratei sobre a liminar. A liminar é aquele provimento inicial em que o juiz concede uma providência jurisdicional, normalmente uma providência jurisdicional de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela, lá do 273, ela é normalmente concedida via liminar, ou seja, no início do processo, em que o juiz, em função do pedido do autor, motivado pela presença dos requisitos, da verossimilhança, da prova inequívoca e do perigo de ineficácia da medida, acaso só ao final seja concedida, o juiz, nesse momento inicial, ele já concede a antecipação total ou parcial dos efeitos da sentença final. Após a antecipação dos efeitos da tutela, a demanda seguirá, o processo seguirá até o seu final, com a prolação da sentença de mérito, que haverá de ou confirmar a tutela antecipada já concedida, ou seja, haverá de confirmar a liminar que fora concedida, ou então rejeitar o pedido do autor, com que automaticamente se encontrará revogada a liminar de antecipação de tutela no início do processo deferida pelo juiz. Já o julgamento antecipado da lide é bastante diferente. Nós não temos apenas a concessão de uma medida de urgência. Nós não temos no julgamento antecipado da lide a concessão de uma liminar. Muito ao contrário, nós temos a prolação da própria sentença de mérito em um momento anterior. Que momento anterior é esse? Normalmente, a sentença é prolatada após a fase instrutória do processo. Como nós pudemos destacar no curso que ministramos, as fases do processo podem ser concebidas, do processo de conhecimento, em fase postulatória, em fase saneadora, em fase instrutória e fase decisória. A fase número 4, portanto, é a fase em que o juiz prolata a sentença, a fase decisória. Entretanto, se o juiz entender que, por exemplo, a questão discutida no processo envolve apenas matéria de direito, ou ainda, envolvendo matéria de fato e de direito, a matéria fática já esteja totalmente provada pela prova documental juntada aos autos, poderá o juiz, então, dispensar a fase instrutória do processo e prolatar já a sentença de mérito ao final da fase de saneamento. Esse, o chamado julgamento antecipado da lide. Então, notem, a tutela antecipada não passa de uma medida liminar, provisória, que deverá ser substituída pela sentença final. Já o julgamento antecipado da lide é a prolação da própria sentença em momento anterior à fase instrutória, porque essa se mostra, no caso concreto, desnecessária, de acordo com o artigo 330 do Código de Processo. Vamos à próxima pergunta, e essa nos foi enviada pelo Alberto Leal, de São Paulo. Professor Lúcio Flávio, até que momento processual poderá o autor alterar o pedido ou a causa de pedir? Muito bem, Alberto. Isso é uma pergunta bastante comum. Quando nós protocolamos a nossa petição inicial, necessariamente ali naquela peça é exposta uma causa de pedir e um pedido. Só relembrando, essa matéria, inclusive, nós tratamos nas nossas aulas sobre a fase postulatória do processo. A causa de pedir, ela é composta pela narração dos fatos e pelo enquadramento jurídico desses fatos que o autor faz. E também nós temos na mesma petição inicial os pedidos que são formulados, os pedidos meritórios, a declaração, a condenação, a desconstituição, dentre outros. Muito bem. A partir do momento em que é proposta a ação, em que é protocolada a petição inicial, questiona-se: a causa de pedir, vale dizer, a narrativa de outros fatos ou a formulação de outros pedidos, é permitida até qual momento? O Código de Processo Civil, em seu artigo 264, estipula um momento máximo muito claro para a alteração da causa de pedir ou do pedido. É o saneamento do processo.
Isso significa que, após o saneamento do processo, é impossível, é vedado ao autor alterar o pedido ou a causa de pedir. Lado outro, temos que concluir que, antes do saneamento do processo, será dado ao autor alterar o pedido ou a causa de pedir. Só que aqui nós precisamos de ter um cuidado. O cuidado com o ato de citação do réu. E por que motivo? Segundo o mesmo Código de Processo Civil, também no artigo 264, se o autor formular o pedido acerca de alteração da causa de pedir ou mesmo do seu pedido antes da citação do réu, ele poderá fazê-lo de maneira livre, porquanto, não tendo sido ainda o réu citado, poderá o autor livremente alterar o pedido ou a causa de pedir. Todavia, se o pedido de alteração da causa de pedir, vale dizer, com a inserção de novos fatos, ou eventualmente o pleito de modificação do próprio pedido, ele vier após a citação do réu e antes do saneamento, é ainda possível essa alteração, mas nesse caso é indispensável que com essa alteração de causa de pedir ou de pedido, o réu já citado concorde. Portanto, nós temos momento máximo, o saneamento do processo. Após a citação do réu e antes do saneamento, só com a concordância daquele que se encontra no polo passivo. E após a propositura da ação e antes da citação, o autor está totalmente livre para realizar essa modificação. Então, pessoal, nesse segundo bloco nós continuamos a responder as perguntas, vamos fazer um breve intervalo e retomamos o nosso programa Saber Direito Responde. Olá, pessoal, esse é o programa Saber Direito Responde. Meu nome é Lúcio Flávio Paiva, sou advogado, mestre em Direito, professor de Processo Civil e nós estamos nesse nosso programa respondendo as perguntas que foram encaminhadas ao e-mail saberdireito@stf.jus.br acerca do curso que ministramos sobre a fase postulatória do processo. Nesse terceiro bloco, nós vamos iniciar com a resposta à pergunta que nos foi enviada pelo Fábio Tomimatsu, de Santos, São Paulo. E o Fábio nos questiona o seguinte: professor, a prescrição é uma matéria preliminar? Bom, Fábio, a prescrição, a despeito de muitas pessoas acharem que é uma matéria preliminar, ela não é. A prescrição, ela é uma matéria que compõe o mérito do processo. Antes de tudo, portanto, a prescrição não se pode confundir com matéria processual. Normalmente, nós vemos contestações em que as partes alegam a prescrição como sendo uma matéria preliminar. Mas veja, se a prescrição faz parte do mérito, como eu acabei de especificar, ela não pode ser denominada preliminar, porque as preliminares em processo civil se ligam diretamente a questões de índole processual. Por exemplo, para ficar mais claro, são matérias tipicamente preliminares: falta de condição da ação, ausência de pressuposto processual, a conexão, a continência, ou seja, aquelas matérias que se encontram elencadas no artigo 301 do Código de Processo Civil. E um detalhe interessante: acolhendo o juiz uma questão preliminar, o juiz haverá de extinguir o processo sem resolução do mérito, mostrando, portanto, que se trata aí de questão estritamente processual. Mas vejam, se o juiz acolhe a alegação de prescrição, tanto é uma matéria de mérito que o juiz haverá de proferir uma sentença com base no artigo 269. Ou seja, reconhecendo e declarando a prescrição, o juiz extingue o processo com resolução do mérito, rejeitando a pretensão do autor em função de ter ocorrido a prescrição. Melhor será, portanto, considerarmos a prescrição não uma preliminar, mas sim uma prejudicial de mérito, sendo essa a nomenclatura adequada para utilizarmos, por exemplo, quando pretendermos alegar numa peça de contestação a existência de prescrição. A nossa próxima pergunta aqui foi enviada pelo Francisco Martins, lá de Curitiba, no Paraná.
E o Francisco nos questiona o seguinte: podem as matérias descritas no artigo 301 do CPC serem conhecidas de ofício pelo juiz ou dependem de provocação da parte? Bom, as matérias do artigo 301 são aquelas matérias que tradicionalmente devem ser alegadas pelo réu na contestação a título de preliminares. Como nós acabamos de responder à pergunta anterior, são matérias de índole estritamente processual. Como, por exemplo, falta de condição da ação, como, por exemplo, a incompetência absoluta do juízo, ou ainda o vício ou a inexistência da citação. Aquele rol do artigo 301, ele traz matérias que são quase todas elas cognoscíveis de ofício, o que equivale a dizer que ainda que o réu não as alegue como matéria preliminar, será dado ao juiz delas conhecer de ofício, porque são matérias de ordem pública. Mas se você está se preparando para o exame de ordem ou está se submetendo a concursos públicos, esteja atento para um detalhe importante. Uma das matérias que são arguíveis no artigo 301 do CPC é a existência de convenção de arbitragem. E a convenção de arbitragem, ela é considerada um pressuposto processual negativo. Muito cuidado, porque a convenção de arbitragem, nada obstante seja um pressuposto processual negativo, ela não é passível de ser conhecida de ofício pelo juiz. Vale dizer, portanto, que das matérias do 301 que podem e devem ser alegadas pelo réu, todas elas poderão ser conhecidas de ofício pelo juiz, salvo a convenção de arbitragem, que vai demandar, portanto, a alegação pela parte no momento oportuno, sob pena de preclusão. Temos mais uma pergunta, essa agora enviada pela Lourdes Andrade, de Cuiabá. E a Lourdes nos questiona o seguinte: professor, por que a incompetência relativa deve ser alegada por exceção e a absoluta como preliminar de contestação? Bom, Lourdes, essa questão sua é muito interessante. Nas nossas aulas sobre a resposta do réu, sobre a fase postulatória do processo, especificamente a resposta do réu, eu procurei deixar muito claro que a incompetência absoluta, ela deve ser alegada como preliminar de contestação. E a incompetência relativa, ela deve ser alegada como exceção. E a pergunta é, por que que isso acontece dessa forma? Bom, Lourdes, a primeira questão a ser observada aí é que existe uma regra legal. O Código de Processo Civil reservou às exceções a alegação de incompetência relativa do juízo, de impedimento do juiz e de suspeição. Normalmente, quando nós falamos em processo civil em exceção, nós estamos a falar de matérias que não podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Portanto, a incompetência relativa, como é uma matéria que não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, ela deverá ser obrigatoriamente requerida via exceção, alegada via exceção, sob pena de, não sendo feito dessa forma, essa matéria precluir e o juízo que era relativamente incompetente tornar-se competente. Por fim, a incompetência absoluta é pressuposto processual, típica matéria de ordem pública e que, por isso, deve ser alegada em preliminar de contestação, não precluindo, caso não seja, diga-se de passagem. Então, pessoal, esse foi o nosso programa Saber Direito Responde, em que nós trabalhamos com as perguntas que foram enviadas pelos telespectadores para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Eu ressalto que vocês podem continuar enviando perguntas para esse e-mail, encaminhadas a mim, ao professor Lúcio Flávio, que eu terei prazer em responder a essas perguntas. Muito obrigado pela atenção de vocês.